Não existe animal mais cruel que o ser humano. Nós pensamos no que estamos fazendo. Então, se praticamos um ato de pura maldade, foi uma escolha totalmente racionalizada. E durante esse tempo em que estamos vagando pela Terra, aprendemos muitas maneiras de ser bem maus. Conheça algumas em 6 penas de morte mais cruéis da história. Eu sou o Boco. Assim, com menos cabelo, mas continuo sendo Boco. E você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6, sapato de cimento. É bem provável que todas as pessoas do mundo já tenham pensado na possibilidade de morrer afogado. A sensação sempre é horrível, concorda? Agora, imagine se afogando sem a possibilidade de voltar para a superfície da água. Esse era o castigo dado a alguns condenados pela máfia americana. Os pés eram cimentados juntos. Após esse momento, a vítima era jogada no rio ou mesmo ao mar. O resto você já sabe, né? Agoniante, não? Número 5. Empalamento. Tortura preferida de Vlad, o homem que inspirou Drácula. O empalamento assusta muita gente até hoje. É o seguinte: a pessoa que sofre com essa tortura tem o seu corpo todo preenchido por uma estaca gigante. Você conseguiu entender? Uma tora de madeira era inserida através do ânus, da vagina ou umbigo, até que todas as entranhas do corpo fossem dilaceradas. Havia possibilidade também desta mesma tora sair pela boca. Número 4. Estrela mortal. Muitos condenados preferiam se matar a sofrer o castigo dessa tortura. Primeiramente, as pessoas eram postas de cabeça para baixo, com seus membros amarrados de maneira com que não houvesse ponto de fuga. Isso fazia com que o sangue se acumulasse na cabeça, mantendo-o ativo. Depois de pendurado, o pior aparecia: o torturador ou os torturadores. Através de uma serra, cortavam as vítimas ao meio. Como o sangue estava em sua maior parte na cabeça, a pessoa que estava ali acompanhava tudo sem desmaios ou uma morte rápida. Imagine só a dor do pobre cidadão. É ruim só de pensar, não é? Número 3. Escafismo. A mente de quem criou esse tipo de condenação deve estar aprisionada em algum lugar realmente ruim, bem para lá do inferno, de preferência. Isso para combinar com a sua própria criação. O chamado escafismo consiste no seguinte: já prepare aí o seu estômago. O condenado era obrigado a beber leite com mel. Em certo ponto, a disenteria aparecia. Nesse momento, a pessoa era besuntada com mel e deixada ao léu bem amarrada. A pessoa se defecava inteira enquanto os insetos se aproximavam, pouco a pouco. Se os insetos não fizessem o serviço, o apodrecimento da carne decorrente disso tudo causaria a morte. Esse método era usado principalmente pelos mandatários persas do Império Sassânida. Sanguinários, né? Número 2, sopa de gente. Você gosta daquela sopinha quentinha nos dias frios? Acho que todo mundo gosta, não é? E se a sopa fosse de carne humana, sua vontade seria a mesma? Bem, se a sua resposta for um sim, saia da frente da tela e procure um psicólogo agora, urgente. Afinal, esse era um modo de tortura utilizado lá no Madagascar. E um dos mais comuns. As pessoas eram presas por seus pés e mergulhadas diretamente na água em ponto de ebulição. A morte demorava a chegar, ao contrário da dor pungente que vinha da tortura. Quem era condenado permanecia na água até que estivesse cozido. Agoniante demais, não é? Número 1, enforcamento composto. O modo mais cruel de se executar uma pessoa durante toda a história é conhecido como enforcamento e também com composto. E acredite, faz todo sentido. A primeira parte é realmente a do enforcamento, prática até comum para os padrões da Idade Média. Porém, a parte composta é formada pela retirada de todos os membros da pessoa, um por um, pelo arrastamento do corpo
pelas ruas através de cavalos. Enquanto isso, seu corpo era atingido por fezes, carcaças de animais e o que de pior estivesse pela frente. O grande finale ficava por conta da retirada das tripas e dos olhos, bem como pelo corte da área genital. Parece que não tinha fim. Consegue pensar em algo pior? Um pior que outro, você não concorda? Cada um dos itens prova ainda mais a maldade que é inerente ao ser humano. Mas conta pra gente, se tivesse que escolher um jeito de morrer destes aí, qual seria? Tô indo embora. Tchau.